que evolução. O conceito de seleção natural idealizado por Darwin é considerado uma das ideias mais brilhantes já elaboradas no meio científico. Na época que Darwin desenvolveu seus estudos, nada se sabia sobre os genes. Com o desenvolvimento da genética, as ideias de Darwin foram ampliadas e a variabilidade genética fornece condições para que o ambiente possa modelar, isto é, adaptar a espécie, por meio da seleção não seres vivos. Como podemos supor que a vida surgiu na Terra aproximadamente 3,5 bilhões de anos? Por que acredito que os primeiros seres vivos eram unicelulares e só muito tempo depois surgiu os pluricelulares? A resposta está nas pistas deixadas por muitos seres vivos do passado, que já desapareceram, mas deixaram sua existência registrada na Terra por meio dos fósseis. Mas o que são fósseis? Um fóssil pode ser representado por partes ou resto do corpo, ou ainda possível vestígios de seres que viveram em épocas remotas. Exemplo, ossos, dentes, conchas, carapaços, pegadas, trilhas, moldes e outras evidências, diretas ou indiretas, de seres vivos do passado. Nessa teoria, a evolução é o resultado de um conjunto de fatores que atuam na composição de uma população: mutação, fluxo gênico, seleção natural, deriva genética. Mutação é qualquer modificação na característica de uma espécie. As mutações podem ocorrer nas células somáticas e nas células germinativas, e esta pode ser passada para os descendentes. A mutação aumenta a variabilidade genética de uma população. Sexuada e variabilidade genética. Os tipos de genes contidos nos gametas de uma mesma espécie variam de um gameta para outro. E quando o gameta masculino se une ao gameta feminino, na fecundação ocorre mistura de material genético entre os dois gametas, gerando diferentes combinações genéticas. Assim, cada indivíduo gerado por reprodução sexuada tem uma combinação genética própria. A reprodução sexuada para indivíduos geneticamente diferentes contribuindo para o aumento de variabilidade genética dentro de uma espécie. Seleção natural. Existem três tipos de seleções: estabilizadora ou normatizadora. Seleção nas qual o indivíduo com um genótipo para características extremas são eliminados na população. Por exemplo, indivíduos muito grandes e indivíduos muito pequenos. Direcional, quando uma característica é favorecida em detrimento de outra, ou seja, um tipo fenótipo, à direita ou à esquerda da medida é favorecido. Disruptiva, quando os fenômenos à esquerda e à direita da média são favorecidos, formando grupos distintos. Adaptações. Durante o dia, permanece escondida em pó, profundo e relativamente fria e úmido, saindo apenas à noite em busca de alimento. Suas fezes são secas e seus rins produzem uma urina muito concentrada, com pouca água. Não possui glândulas sudoríparas e, portanto, não produz suor. Exemplo, a raposa ártica que vive próximo ao círculo polar ártico. Adaptações. Corpo recoberto por numerosos pelos longos e uma grossa camada de gordura sobre a pele. Seleção natural. É um mecanismo pelo qual o ambiente atua nos seres vivos com um fator selecionado. Indivíduos com características favoráveis têm maiores chances de sobreviver e se reproduzir, enquanto os seres com características desfavoráveis tendem a ser eliminados. O conceito de seleção natural foi idealizado pelo cientista inglês Charles Darwin. Exemplo: mariposas claras e escuras em Manchester, na Inglaterra. Teoria da evolução: processo de transformação pelo qual possam os seres viver através dos tempos, incluindo a origem de novas espécies. Chama-se evolução. Os alelos podem ser introduzidos em uma população através de indivíduos migrantes, o que tende a aumentar a variabilidade genética da população. Deriva genética. Quando uma população é muito pequena, o efeito da deriva genética é muito grande. A tendência da deriva genética é diminuir a variação dos genótipos, podendo até excluir um gene da população.